Existe um tipo de pessoa que nunca para. Sempre tem algo para resolver. Sempre tem alguém dependendo dela. E por fora, parece força. Mas por dentro, tem uma pergunta que a levita há anos. Quem eu sou, quando eu paro? Você não carrega porque é forte. Você carrega porque tem medo de descobrir o que sobra quando para. E existe um homem que passou 3 guerras, 2 décadas e um número de mortes que ninguém ousou contar, sem nunca parar para se fazer a única pergunta que importava. Esse vídeo não é sobre Captain Price. É sobre o mecanismo que você usa toda vez que adiciona mais uma tarefa, mais uma responsabilidade, mais um problema para resolver, e chama isso de propósito. Mas antes de chegar lá, deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente vai incomodar mais do que você esperava. Se amanhã ninguém precisasse de você, o que restaria? A resposta para isso está escondida numa cena específica de Modern Warfare 3. Uma cena que a maioria das pessoas assistiu sem entender o que estava vendo. Mas vou chegar lá. Captain Price. 3 guerras. 2 décadas. Um homem que entrou no primeiro Modern Warfare já pronto, já endurecido, já formado. Como se sempre tivesse sido assim. Como se nunca houvesse uma versão anterior, mais jovem, mais aberta, mais capaz de ser ferida. Mas ninguém nasce pronto. Isso é construído. Camada por camada. Perda por perda. Decisão por decisão de endurecer em vez de sentir. E você conhece esse processo. Só que você não chama de endurecimento. Você chama de amadurecimento. Existe um momento preciso na vida de um homem em que ele para de escolher a responsabilidade, e começa a ser escolhido por ela. A maioria das pessoas não consegue identificar esse momento porque ele não chega com drama. Não chega com uma declaração. Chega em silêncio, no espaço entre uma crise resolvida e a próxima que já está esperando. Você simplesmente percebe, um dia, que não sabe mais funcionar sem o peso. Price não sabe quando isso aconteceu com ele. A franquia não mostra. Mas mostra o resultado com uma precisão clínica que é desconfortável de assistir. Observe o que ele faz quando perde Soap no Modern Warfare 2. Não desmorona. Não chora. Não pede um tempo. Ele endurece. E imediatamente começa a planejar o próximo movimento. E todos ao redor interpretam isso como força. Como resiliência. Como a marca de um líder real. Mas me diz uma coisa, quando foi a última vez que alguém próximo a você se foi e a sua primeira reação foi se mover? Resolver alguma coisa? Ficar ocupado? Porque existe uma diferença enorme entre processar uma perda e usar o movimento para evitar senti-la. E Price passou 2 décadas escolhendo o movimento. Assim como você. Aqui está o mecanismo que ninguém explica, mas que Price representa com uma clareza quase didática. Quando você aprende cedo que o mundo é imprevisível e que imprevisível significa perigoso, o sistema nervoso começa a calcular como reduzir essa imprevisibilidade. E a resposta que ele encontra é sempre a mesma. Controle. Se eu controlo o suficiente, nada me surpreende. Se nada me surpreende, nada me quebra. Se nada me quebra, estou seguro. É uma lógica perfeita para um sistema nervoso que já foi quebrado uma vez. O problema é que ela tem um custo que só aparece anos depois. Price manifesta isso de uma forma que a franquia não nomeia, mas mostra em cada cena de tomada de decisão. Ele sempre sabe mais do que fala. Sempre tem um plano B que a equipe não conhece. Sempre está 3 passos à frente, não por genialidade, mas porque a alternativa de ser pego de surpresa é intolerável para um sistema que jurou que nunca mais ser impotente. Nunca mais perder alguém por não ter planejado o suficiente. Nunca mais ser a variável que alguém controla. E aqui está a pergunta que pode incomodar mais do que você esperava. Qual é o seu nunca mais? Pensa com cuidado. Porque é provável que a maior parte das suas decisões hoje ainda esteja sendo tomada para proteger você de uma dor de 15, 20 anos atrás. E você nem percebe. Por que você chama isso de ser responsável? As consequências de nunca parar não chegam de uma vez.
Elas chegam da forma mais silenciosa possível. A relação que esfriou porque você estava sempre resolvendo alguma coisa mais urgente. Não porque você não se importava, mas porque urgente sempre ganhou de importante. E com o tempo a pessoa do outro lado parou de competir com a sua lista de prioridades. O amigo que parou de ligar porque você nunca parecia precisar de nada, e com o tempo ficou estranho oferecer ajuda para alguém que obviamente nunca vai aceitar. Porque aceitar seria admitir que há algo que você não consegue resolver sozinho. E isso, o sistema não permite. A pessoa que tentou chegar perto e você desviou, não com hostilidade, mas com aquela ausência educada de quem está sempre parcialmente em outro lugar. Presente no corpo. Ausente no que importa. Você não perdeu essas pessoas num evento dramático. Perdeu aos poucos. Em silêncio. Enquanto estava ocupado sendo indispensável. E o mais cruel de tudo. Você chama isso de força. Price perde Ghost. Perde Roach. Perde Soap. Perde a equipe inteira que construiu ao longo de anos. E cada perda, em vez de abrir espaço para vulnerabilidade, adiciona mais uma camada de endurecimento. Mais um motivo para controlar melhor da próxima vez. Mais um argumento para nunca mais depender de ninguém o suficiente para que a perda importe. Existe uma diferença entre ser forte e ser rígido. Força suporta pressão e volta ao estado original. Uma ponte bem construída dobra com o vento e continua de pé porque foi projetada para ceder. Rigidez não dobra. Parece mais sólida. Parece mais confiável. Mas quando a pressão passa do limite, ela não dobra. Ela parte. E você tem passado anos se orgulhando da sua rigidez achando que estava desenvolvendo força. A pergunta que isso instala, e que você ainda não respondeu, é: quanto de pressão ainda falta para o limite? Vou te mostrar onde o padrão de Price se torna mais claro. Não foi numa explosão. Não foi num tiro. Foi exatamente onde as coisas mais importantes sempre acontecem. Num silêncio. No Modern Warfare 3, existe um momento, e presta atenção porque a maioria das pessoas passa por ele sem perceber o que está vendo, em que Price completa mais uma missão impossível, salva mais vidas que não podiam salvar a si mesmas, e olha para frente com aquela expressão que a franquia inteira usa para ele. Vazia. Não aliviada. Não satisfeita. Vazia. Porque dentro de um homem que passou 20 anos resolvendo crises existe uma lógica que ninguém te conta. Quando a responsabilidade vira identidade, o problema resolvido não gera satisfação. Gera apenas o vácuo que precisa ser preenchido pela próxima responsabilidade. E aqui está a verdade que esse personagem carrega sem conseguir nomear. Price não carrega o peso da missão porque é heróico. Price carrega porque sem o peso ele não sabe o que é. Retire a guerra. Retire a missão. Retire o próximo objetivo. E o que sobra de Captain Price? É a mesma pergunta que eu fiz no começo do vídeo. E é a mesma pergunta que você ainda não respondeu. Aqui vem a parte que ninguém quer ouvir. Talvez você não esteja carregando os outros por generosidade. Talvez você esteja carregando porque precisa ser necessário. Porque aprendeu cedo, não com palavras, mas com o que acontecia quando você não era útil, que existência e utilidade são a mesma coisa. Que você tem valor enquanto está funcionando. Que quando para de funcionar, pode ser descartado. Essa crença não é consciente. Não é uma frase que você diz para si mesmo. É uma lógica embutida no sistema operacional. E ela produz um comportamento muito específico. A compulsão de ser indispensável. Price é o que o Task Force 141 não consegue perder. Todo mundo sabe disso. Ele sabe disso. E esse saber, essa certeza de ser necessário, é a coisa mais próxima de segurança emocional que o sistema dele consegue tolerar. Mas necessário não é a mesma coisa que desejado. Necessário pode ser substituído quando surge alguém mais eficiente. Desejado não tem substituto. E aqui está o que a cena que prometi no começo do vídeo revela. No final de Modern Warfare 3, Price está de pé. Intacto. Inabalável. O homem que salvou o mundo 3 vezes.
E está completamente sozinho. Não como consequência de uma batalha. Como consequência de uma vida inteira de decisões que priorizaram a missão em detrimento de qualquer coisa que pudesse parecer fraqueza. Esse é o verdadeiro preço do capitão. Não a morte. Não a falha. Mas chegar no fim com tudo resolvido e perceber que você protegeu todo mundo, menos o único que precisava ser protegido. Você. E agora a pergunta que esse clímax instala não é sobre Price. É sobre o padrão que ele representa. É sobre você. Você também está construindo esse fim? Price não é um caso isolado. Ele é um arquétipo que a cultura repete com variações porque reconhece algo verdadeiro nele. Darth Vader construiu o Império para impedir que perdesse alguém de novo. Cada planeta destruído era uma tentativa de ter controle suficiente para que ninguém mais fosse arrancado. Batman construiu o morcego para impedir que a impotência daquela noite na ruela se repetisse. Cada criminoso capturado era uma resposta ao menino que não conseguiu fazer nada. Walter White construiu o Império do Crime para nunca mais ser o homem invisível que o mundo ignorava. Todos construíram a identidade em cima de um nunca mais. Todos tomando decisões hoje para proteger uma ferida de ontem. Todos destruindo o presente para controlar o passado. E todos chegaram ao fim com o nunca mais intacto, e tudo mais perdido. Qual é o seu nunca mais? Não o genérico. O específico. O que aconteceu que fez você decidir em silêncio que nunca mais perderia o controle daquilo? Nunca mais seria impotente naquilo? Nunca mais seria descartado por aquilo? Pensa com cuidado. Porque a resposta honesta provavelmente não é confortável. E é provável que você ainda esteja carregando um peso construído para proteger uma versão de você que já não existe mais, uma criança, um adolescente, um jovem adulto que precisava desse mecanismo para sobreviver àquele momento específico. O momento passou. O mecanismo ficou. E você nem percebe. Porque virou identidade. Virou quem você é. Mas identidade construída sobre medo não é identidade. É armadura. E armadura não é a mesma coisa que pele. Existe uma pergunta que Price nunca fez para si mesmo. Que o personagem não permite fazer. Que a franquia inteira evita porque respondê-la destruiria a narrativa de herói que ela precisa sustentar. A pergunta é essa. Se eu pudesse parar, de verdade, completamente, sem culpa e sem consequência, eu quereria? Não a resposta automática. A resposta honesta. Porque existe uma diferença enorme entre querer parar e não conseguir, e não querer parar porque parar significa enfrentar o silêncio onde a pergunta vive. Price nunca perguntou. E então chegou ao fim sem saber a resposta. Você ainda tem tempo de perguntar. Mas a janela não fica aberta para sempre. Volta para o começo desse vídeo. Você não carrega porque é forte. Você carrega porque tem medo de descobrir o que sobra quando para. Então vamos verificar o que sobra. Se amanhã ninguém precisasse de você, nenhuma crise, nenhum problema, nenhuma responsabilidade aguardando, você sentiria alívio? Ou sentiria que perdeu o chão? Se for a segunda resposta, você não está carregando por amor. Está carregando por medo. Medo de descobrir que sem o peso você não pesa nada. Medo de que as pessoas não estejam ali por você, estejam ali pelo que você resolve. Price nunca vai admitir isso. O personagem não permite. Mas você não é personagem. Então talvez a pergunta nunca tenha sido se você é forte. Talvez a pergunta seja: quem você seria se finalmente parasse? E você está disposto a descobrir, ou vai correr para a próxima missão antes que a resposta apareça? Aqui, personagens não são protagonistas. São espelhos. E a história? É só o cenário. Mas Price não é o único que virou isso. Existem outros que quebraram de formas diferentes.